onde ele pisa, do jeito que ele faz, e a gente também foi moldando os conteúdos de acordo com o que a audiência gosta de ver ali naquele horário. Então, acho que um trabalho realmente, um time incrível que tem ali fazendo esse programa, e o Luciano imprimindo com a personalidade dele, com o jeito dele, do jeito que ele gosta de fazer as coisas, foi dando essa cara nova no Domingão, né? Uhum. O Mas é Fausto, ele fez. difícil. É difícil, né? É. Mas hoje vocês já venceram essa, vamos colocar entre aspas, barreira, né? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que o programa ganhou essa personalidade, são quase 4 anos já nesse É. horário, e ele foi. Algumas coisas a gente foi aprendendo como fazer, como lidar. Eu já tinha trabalhado com o Fausto nesse mesmo horário, já tinha trabalhado 2 anos nesse horário com o Fausto ali, quando eu vim para a Globo, para colaborar ali no conteúdo e no jeito de fazer o programa, então era um terreno que eu já tinha pisado ali. Sem dúvida. E o Domingão com o Fausto, ele ficou muitos anos fazendo ao vivo, né? Era sempre o Domingão, Sim, majoritariamente sim. era ao vivo. Quando Aham. vocês assumiram com o Hulk, cogitou-se fazer 100% ao vivo, como era na maior parte do tempo com o Fausto? Eu acho que assim, o jeito de fazer o programa e o tipo de programa que você faz é o que acaba ditando como você vai captar e como você vai transmitir esse programa. Se você tem um programa que precisa da característica do ao vivo, a gente faz ao vivo vários programas com o Luciano durante o ano. Mas a gente optou pela gravação, a gente grava às quintas-feiras, exibe no domingo, assim, o mais próximo da exibição possível. Uhum. É, e quando o programa pede uma exibição ao vivo, a gente faz ao vivo. Eu Uhum. acho que o Fausto Perfeito. também tinha essa, essa, essa característica de fazer essa coisa ao vivo, de estar lá no momento que o programa está exibido, está sendo exibido. Há um bom tempo atrás também trabalhei com a Hebe, ela também gostava muito de fazer o programa ao vivo, ela não gostava de gravar Uhum. pela maneira como a rotina da gravação para ela não era legal, a gente fazia ao vivo, mas. E o Luciano, quando a gente resolve fazer um programa ao vivo, o Luciano manda bem também. Ele não Sim, tem esse claro. problema, e não foi também uma condição, tem que ser gravado ou não. A gente optou por fazer vários conteúdos diferentes, às vezes a gente não consegue fazer uma troca de cenário, uma produção, a gente faz muitos quadros diferentes ao longo do ano, então foi Uhum. uma opção técnica artística, vamos dizer assim. Perfeito. Hélio, hoje a gente sabe que a concorrência ela não é mais como nos anos 90, nos anos 2000, aquela guerra de domingo e tudo mais, mas esse ano a Record tem uma novidade importante, que foi colocar os jogos do Campeonato Brasileiro em cima do programa do Domingão. Até que ponto isso preocupou e mexeu com vocês de alguma maneira? Houve um certo receio, uma certa preocupação? Como é que foi para vocês esse recebimento de um novo concorrente de peso? Eu não sei se em alguns momentos a preocupação é a palavra correta, mas assim, tem um cuidado. A gente Uhum, qualquer concorrência, ela pelo menos da minha parte, do meu time também, as pessoas que estão dirigindo a TV Globo, a gente sabe encarar a concorrência com seriedade. O futebol na Record ele mexe no ponto de vista assim de horário, né? Você tem mais opções de jogos de futebol. Às vezes os jogos que são exibidos no domingo, tanto no horário da Globo quanto da Record, depende muito do time que está jogando ali, depende muito do interesse da torcida naquele jogo. Mas sem dúvida, eu acho que passou da preocupação, assim, foi um cuidado, foi pensado. A gente imaginou qual seria o cenário enfrentando uma transmissão esportiva ao vivo e o futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil, né? É sim, duro, sem dúvida. é É uma difícil, não é concorrência mole, difícil, não. né? Principalmente quando tem jogo do Palmeiras. Corinthians, né? É A gente duro. sabe que é difícil Mas concorrer. isso também acaba motivando a gente. É ruim, assim, para disputar audiência, é mais difícil, não é ruim, é mais difícil. Uhum. Mas, por outro lado, também faz a gente pensar mais, né? Faz a gente trabalhar mais, pensar mais, não é? É um outro tipo de concorrência, é um outro conteúdo que está ali do outro lado, então a gente precisa entender.
Precisa fazer a lição de casa mais vezes, com mais apuro, com mais qualidade, para saber exatamente para gente, para quem a gente está falando na TV aberta, Uhum. e que é o maior desafio nosso, né? Uhum. Hélio, você ajuda a garimpar formatos para o Domingão? Como que acontece essa garimpagem de formatos aí, que tem alguns? Vocês sempre têm muita rotatividade de quadros rolando ao longo do ano. E como é Uhum. que funciona isso? Você vai muito para a feira de televisão, você fica observando os programas pelo mundo, o que, que pode encaixar, o que, que o Luciano pode apresentar? Sim, Qual que é o seu sim. trabalho A gente nessa tem uma engrenagem? equipe, a gente tem uma equipe, eu tenho um time grande de redação, que todo mundo assiste muita coisa. Aqui na TV Globo a gente tem uma área de aquisição de formatos e de conteúdos muito competente, que sempre Uhum, é, alimenta a gente que está produzindo os programas. Então tem tem um jogo aí em equipe muito forte. Assim. Eu viajo sempre que possível para ver, às vezes até programa que não está sendo produzido ainda, que não está sendo uhum, exibido, a gente vê antes, né? Antigamente, uhum, um tempo atrás tinha um nome que era o paper format, mas agora não tem mais papel, é tudo digital, então a gente uhum. vê o que está sendo produzido é, ainda em pré-produção e no roteiro e tal. Procura adaptar o melhor, sei lá, adaptar da melhor maneira possível aqui para a audiência no Brasil, né? Uhum. E uma curiosidade minha, Hélio, alguns formatos eles são traduzidos, outros não são traduzidos. Por exemplo, The Wall é traduzido. 3 minutos para brilhar não é traduzido. É traduzido, aliás, né? Como é que funciona essa questão de traduzir ou não o O nome? Até que nome, ponto existe autonomia para a tradução do programa no Brasil? Por que que The Wall, por exemplo, não é exatamente o título em inglês e outros não? É uma boa pergunta essa. É uma das maiores. Assim, um trabalho difícil adaptar o nome. Mas Uhum. quando a gente adquire um formato de fora, a gente sempre conversa com o pessoal que está produzindo isso já em outros países e tal. E tem muita questão da sonoridade, tem muita questão da identificação do produto. Por exemplo, traduzir o The Wall seria a parede. A gente achou que era a Exato. parede, era uma coisa muito. É, não tem nenhuma explicação É. científica para o negócio. A gente cismou com, né? A parede fica um negócio muito difícil, uma coisa. E aí a gente acabou. Como o formato ele é praticamente autoexplicativo, então. E a gente achou que o UOL seria. Eu particularmente não gosto. Eu gosto sempre de usar a língua portuguesa, que é a nossa Uhum. língua aqui no Brasil. Às vezes eu sou voto vencido. Eu gosto de botar o nome e o título em português, gosto de falar em português, eu não gosto de usar muito termo em inglês, ou seja lá o que for, mas às vezes a gente perde também, né? Nesse caso, você foi Ganha voto algum, vencido, nesse você caso eu queria a perdi. parede. Mas eu acho que nesse caso eu votei também Ah, é? eu acho que eu gostava mais do som do The Wall. Aham. Mas então vocês têm Mas é autonomia, uma se coisa quiser bem traduzir, intuitiva. pode. Mas assim, não tem uma. Eu não sei te dar uma explicação assim, pelo menos no time que eu lidero, assim, de criação e de redação, a gente não Aham. tem. A gente vai falando um nome, às vezes bate, eu gosto, vai. Tem uma democracia ali, tem um. E às vezes a gente acha que as pessoas não vão entender, né? Eu acho que vocês devem ter essa preocupação também, tipo, Uhum. um título nosso, eu acho que isso em inglês ninguém vai entender, e às vezes acaba entendendo. O que a gente usa muito nesse tipo, por exemplo, especificamente do The Wall, é assim, a gente depois coloca no texto do Luciano, ele fala Uhum. sempre a parede. Então, essa parede está tirando meu dinheiro, Perfeito. essa parede tá lá. A gente usa o nome, o título e do Um programa subtítulo. original, e aí depois ele vai falando a parede, ele só fala a parede, ele não fala The Wall, né? Ele não fala a Uhum. wall ou wall, ele fala a parede, né? Aí Sim. fica, a gente explica isso Uhum. assim, nas entrelinhas ali. Não, é didático também.